Bem, para ser sincero, meio que se esqueceram de falar que era para eu dar estudo essa quinta-feira, e o resultado disso é que eu tive que trazer a minha meditação pessoal como estudo, né? Isso porque na hora que o pastor foi viajar, ele achou que tinha conversado comigo, só que ficou meio confuso porque isso aconteceu umas 2 semanas atrás também, e aí não precisou que eu desse o estudo. Então ele deu o estudo normal, e aí ele confundiu, eu confundi, todo mundo se confundiu, e aí eu tive que pegar a minha meditação, né? Então, talvez o estudo seja um pouquinho pessoal, mas certamente Deus ensina mesmo assim, né? E vai ser interessante trazer algo que eu aprendi na pessoalidade para vocês. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 14. A gente só vai ler 2 versículos, tá? Que são os versículos 8 e o 29. Provérbios, capítulo 14, versículo 8 e o versículo 29. Vejo o pessoal está ali, os visitantes. Boa noite a todos. Bem, eu vou ler, os irmãos acompanham. Tem ali também para uma transparência, mas é slide, né? Então, diz assim, Provérbios capítulo 14, primeiramente versículo 8, diz: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a astúcia dos insensatos é enganadora. Daí a gente vai para o versículo 29. Versículo 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas volta e meia eu me questiono o que significa sabedoria, né? E como é que eu poderia saber, interessante, né? Como é que eu poderia saber se estou sendo sábio, né? Então, sabedoria, o sábio é aquele que sabe, né? Isso a gente sabe, mas está ficando redundante falar tanto sabe, mas sabedoria é saber aquilo que você sabe, mas como que você sabe que sabe? Essa seria a pergunta, né? E isso é algo questionável, minimamente questionável, porque sabedoria é muitas vezes usado como sinônimo de conhecimento. Conhecimento é muitas vezes usado como sinônimo de experiência, né? Experiência de vida. Daí a gente associa que as pessoas mais sábias também seriam as pessoas mais velhas. Só que não é bem o que o texto bíblico fala. Por mais que o texto bíblico, ele alegue sim, né, que a experiência traz sabedoria, mas a sabedoria não tem a ver com experiência, né? Ou seja, uma pessoa ela pode viver muito tempo e não ter adquirido a sabedoria, ao mesmo tempo que uma pessoa pode ser muito jovem e já na juventude ter adquirido sabedoria, né? A gente vê isso, por exemplo, pelo próprio caso de Salomão, né, que ele pediu a Deus e Deus deu sabedoria para ele. Ele ainda era bem pequeno, ele ainda era bem jovem, por volta ali dos 14, 15 anos, quando ele se tornou alguém sábio, né, por meio de Deus. E também a gente vê isso no livro de Tiago, quando Tiago fala: você quer sabedoria? Peça a Deus e Ele dará de bom grado, né? E ele não especifica, mas só Deus só vai dar sabedoria se você tiver acima de 40 anos. Não, isso serve para qualquer pessoa, certo? Então, sabedoria é algo que se tem a partir de Deus, mas independe da idade. Portanto, que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo, ela pode se tornar alguém sábio. E por isso é questionável, é aceitável se perguntar: será que eu sou alguém sábio? Será que eu estou sendo sábio nos meus caminhos, na minha vida, de forma geral, nas minhas escolhas, nas minhas decisões? E se sabedoria não é experiência, qual é a utilidade da minha experiência? E se experiência não é conhecimento, qual é a utilidade do conhecimento? Por que essas 3 coisas me importariam de ter? Então é mais fácil a gente começar pelo
conhecimento, né? Então, o que é conhecimento? A palavra conhecimento, ela é basicamente aquele que tem ciência do que faz, ou seja, aquele que tem uma informação útil que ele pode utilizar ao seu dispor, certo? Isso é conhecimento. Então, você estuda, você lê um livro, você ouve uma história, algo chegou ao seu conhecimento. Tá? Então, alguém te contou uma fofoca, você tem conhecimento do que te contaram. Agora, você já não é mais inocente, por assim dizer, e é ignorante. Né? Na verdade, ignorante nem é sinônimo de leigo. Né? Ignorante é aquele que ignora, ou seja, você só se torna um ignorante se você ignorar a informação. Se você assimilar a informação e levar consigo, por mais que você não entenda, você é apenas leigo, mas o conhecimento você tem. Né? Então, isso a gente vai ver com mais detalhes. O fato é que conhecimento é informação, certo? Quando você lê, quando você estuda, quando você conversa com as pessoas, quando você vive o seu dia a dia, o que mais tem aí ao redor é informação para você coletar, certo? Informação para você levar consigo. O que você vai fazer com essa informação vai depender de duas coisas: da sua experiência, da sua ignorância ou da sua sabedoria. Tá? Então, experiência, o que é? É a pessoa já experimentada, é uma pessoa que já viveu aquilo uma vez e ela está vivendo de novo. Então, no caso, ela já tem uma experiência com aquilo. Todo ano que você faz o mesmo trabalho, você ganha experiência no seu trabalho, certo? E aí o resultado disso é que você se torna uma pessoa mais experiente. Isso não significa que você é uma pessoa sábia, capaz de ensinar os outros, capaz de instruir, capaz de dar conselhos. Isso significa que naquela tarefa você já foi muitas vezes testado, ou seja, experimentado, e você vem levando e passando aí para frente. Se você fracassasse, talvez você não estivesse mais fazendo isso. Pensa, por exemplo, no trabalho, né? Se você fracassar enquanto está sendo experimentado na vida, você vai ser demitido, certo? Porque você não vai atender os requisitos. Mas se você é um bom funcionário, você tem a chance de ser promovido pela experiência, pelo seu desempenho. E assim vai indo. Quando você é ignorante, significa que você ignora adquirir a experiência. Então, vocês com certeza conhecem, ou já viram, ou já lidaram com trabalhadores, né, funcionários, ou empresários, ou pessoas no dia a dia, quer sejam próximas, familiares ou terceiros, mas que eram ignorantes, no sentido de que elas ignoravam fazer o que é correto, agir da maneira certa. Então você diz, olha, faz assim que é melhor. E a pessoa basicamente entra por um ouvido e sai pelo outro. O que ela está fazendo? Ela está sendo ignorante. Não é arrogante, né? A gente muitas vezes chama de ignorante a pessoa que grita e etc. Mas não, a maioria dos adolescentes são ignorantes. Eles ignoram as informações. E naturalmente uma pessoa ignorante, ela acaba errando quando ela recebe o conselho de uma pessoa experiente. Porque ela vai dizer, ó, se você fizer assim vai ser melhor. E ela ignora aquilo e o resultado é que ela vai ter que aprender as duras penas. Né? Então, essas são as diferenças. Daí a gente percebe que nada disso é sabedoria, né? Que isso tudo tem a ver com a vida prática mesmo, com o dia a dia, e o que você faz com o conhecimento que é te dado. Né? Então, o que é a sabedoria, no final das contas? Sabedoria, ela é, de fato, aquilo que você sabe. Mas a diferença entre o saber e o conhecer está na capacidade de você, antes de ter experiência, conseguir estar correto. Como assim? Vamos pegar o exemplo, antes da gente partir diretamente para o texto, mas vamos pegar o exemplo de, novamente, trabalho. Né? Vamos pegar o exemplo de um trabalho. A pessoa ela acaba de entrar em um emprego, ela começa ali, ela não tem experiência, mas ela sabe que se ela ouvir a pessoa experiente, ela vai aprender melhor a profissão. Ela está sendo sábia. Ela sabe de algo útil.
Então, isso vai promover nela a vontade de aprender, por exemplo, de adquirir conhecimento útil. Também, no caso, uma pessoa que ela está tentando lidar com finanças, certo? E aí alguém chega para ela e tenta passar um conhecimento a respeito de finanças. Essa pessoa, se ela sabe que esse conhecimento é útil, ela vai dar ouvidos, certo? Se ela não souber disso, ela tem a tendência de se tornar ignorante ou de se tornar tolo, que é dar ouvidos a outros conhecimentos, conhecimentos esses que às vezes vão levar para a ruína, né, como acontece muito, e aí a pessoa vai desandar bastante. Então, se a gente pegar, por exemplo, hoje em dia está em alta essa questão de fazer dinheiro rápido na internet, né? Todo mundo quer trabalhar na internet e fazer dinheiro com marketing digital e essas coisas assim. E o porquê as pessoas buscam tanto isso? Porque todas elas querem a mesma coisa, dinheiro, certo? Mas existe o cara que passa o conhecimento de verdade sobre isso, uma pessoa que ela tem alguma coisa consolidada, ela sabe como funciona, ela desenvolveu o trabalho ali e ela resolve passar aquele conhecimento. E tem a pessoa que está se aproveitando, como acontece em qualquer área do mercado, em que há muitos oportunistas. O que vai fazer uma pessoa escolher entre um e outro? Ou conseguir identificar quem é que está enganando ela? É a sabedoria dela, certo? Então, se a gente analisar isso, a gente vai perceber que sabedoria é algo muito necessário e que, se você não tem sabedoria, tudo o que você conhece e toda a sua experiência, ela pode ser jogada no lixo porque você não sabe discernir aquilo que é o ideal daquilo que é o não ideal, né? o impróprio. Então, vamos lá, no versículo 8, observa só o que Salomão fala para dizer o que é sabedoria, né? Ele fala, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é entender o seu próprio caminho. Se você escolhe entre rota A ou rota B, você escolhe o caminho que você está tomando, certo? Mas como é que você vai saber qual é o seu caminho? Que caminho você está tomando? Certo? Qual é o resultado? Qual é o destino final? Vamos analisar, por exemplo, diante de Deus, né? Todo ser humano ele tem dois caminhos para seguir na vida, né? É o caminho que leva para o inferno e é o caminho que leva para o céu. Se você sabe que o seu caminho leva para o inferno, você vai querer seguir nesse caminho? É no mínimo tolo se você disser que sim, não é verdade? Porque você sabe que o resultado final é horrível. Então, a gente já sabe o que é uma pessoa tola. Ela, às vezes, sabe o resultado, mas ela escolhe mesmo assim, porque ela está apegada a tolices, a coisas que ela quer fazer, porque quer fazer, independente do resultado. Certo? Mas se a pessoa for sábia, ela vai escolher um caminho melhor, ela vai avaliar as duas possibilidades, ela vai falar, esse caminho aqui é melhor. Então, o sábio, ele entende o seu próprio caminho. Daí, olha só, no 29, ele fala, o longânimo, a pessoa que tem paciência, né, a pessoa que tem um ânimo longo, ela é grande em entendimento. A pessoa paciente é grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Se você for perceber, estes versículos, eles são basicamente a mesma coisa. No versículo 8, Salomão fala, o sábio conhece seu próprio caminho. E no versículo 29, ele fala, a pessoa paciente entende o que faz. Ou seja, a pessoa paciente se torna prudente, porque ela vai pensar o que fazer e ela vai chegar em um certo entendimento das coisas, e isso vai fazer com que ela tome escolhas melhores, certo? Então, ele está destacando essas duas coisas. Por que ele está enfatizando isso? Primeiro, porque Deus é sábio, certo? Ele está enfatizando isso porque Deus é sábio. E segundo, porque ele quer que o filho dele seja sábio. E se você ler lá o início de Provérbios e alguns outros versículos, você vai perceber que constantemente Salomão se direciona diretamente para o filho dele.
né? Então, esse livro serviu para instruir o filho de Salomão, né? Como era comum dos reis antigos fazerem esses materiais, esses acúmulos, né, de conhecimentos e de sabedoria para ensinar aos herdeiros. Então, para a gente entender como Deus é sábio, a gente vai viajar rapidamente primeiro para Sofonias, tá? Então, Sofonias capítulo 3, apenas o versículo 8. Livro de Sofonias, capítulo 3, apenas o versículo 8. Antes de Ageu, depois de, deixa eu ver só, Abacuque, são outros dois livros pequenos, então é meio difícil de achar. Bem, Sofonias, capítulo 3, versículo 8, apenas, diz assim, né? Isso é Deus falando com Sofonias, né? Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Tá? Então, perceba aqui que Deus, o que ele está falando é, o meu propósito, a minha resolução, a minha conclusão é juntar as nações para destruir a humanidade. Basicamente isso que ele fala, né? Se a gente for analisar, o mundo, ele basicamente segue por esse caminho de cada vez ficar mais unido, né? Cada vez mais o que a gente chama de globalizado, né? Mas se a gente viajar agora para Reis, Segunda Reis, capítulo 19, e a gente vai ler ali o versículo 25 somente. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 25. Deus diz assim, né? Acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Aqui, novamente, é Deus falando que ele já tinha essa resolução de o que seria feito, e o resultado é destruição. Mas por que isso é importante? O que isso tem a ver com o Provérbios 14? Porque isso mostra como Deus é sábio. Por que isso mostra como Deus é sábio? Porque ele decidiu, de antemão, fazer algo de um jeito a fim de chegar nessas conclusões. Então a gente vê tanto em Sofonias Deus falando, olha, eu vou ajuntar os povos para que venha destruição, mas que dessa junção, depois ele fala ali também, vai vir a salvação, e aí você vai perceber que anos depois o Império Romano vai conquistar o mundo, e aí nesse período do Império Romano Jesus vai nascer. Mas antes de todo esse processo teve os gregos que colocaram a língua grega no mundo, que era como se fosse o inglês da época, onde todo mundo falava grego, por assim dizer, ou pelo menos uma grande quantidade de pessoas, obviamente não era todo mundo. Mas depois teve os romanos, que criaram as estradas, naquela época, antes dos romanos, não existia estrada de terra, guiando, fazendo a ligação entre os países, e quem teve essa ideia foram os romanos. Eles saíram abrindo estradas por toda a Europa, todo o Oriente Médio, e isso aproximou os povos. E depois a gente vai ter também as grandes navegações, que tornou o mundo mais curto ainda. Então hoje, depois das grandes navegações, você tem comércios que começa lá na Índia e termina ali na Europa e vem para o Brasil. Aí hoje nós já temos a chamada globalização, que nós temos a internet, nós temos as empresas multinacionais. Então você vê, poxa,
é bem profético o livro de Sofonias, né? Nesse quesito. Você vê cada vez mais a terra unida, próxima, montada no mesmo lugar, conforme Deus decretou que seria. E ele já diz desde o início, qual é o fim disso? Para que se chegue ao fim do mundo e também para que haja salvação. Tá? Então, por exemplo, na mesma época das grandes navegações, foram também as épocas em que os europeus cristianizados, já cristãos, começaram a levar o evangelho ao redor do mundo. E durante muito tempo, o mundo foi quase que inteiramente evangelizado. Hoje são poucos os países que não tiveram nenhum contato com o cristianismo. Melhor, poucos os grupos, porque todos os países já tiveram algum contato com o cristianismo, mas ainda não todos os grupos. Então, se por um lado nós temos a questão do aumento do pecado pelo estilo de vida humano, nós temos também a questão do evangelismo sendo mais fácil de alcançar outros povos por causa do estilo de vida humano. Certo? Então, a gente vê Deus decretando. E o que isso tem a ver com a sabedoria de Deus? É justamente isso. Deus sabe o que está fazendo. E se você analisar a história, você vai perceber isso com todas as palavras, com toda a clareza. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Não houve um segundo mundo que ele destruiu, que pecou e etc., para que Deus aprendesse a como fazer. Não, Deus já sabe fazer. Deus já sabe como fazer. Então, Deus é sábio, certo? E o modo como ele faz as coisas é visando um resultado e ele organiza a fim de que esse resultado se concretize. Isso não faz com que ele seja responsável pela maldade do mundo, mas sim pelo propósito dele, que é a salvação de muitos, certo? Então, que é o evangelho que a gente prega. Tá? Então, é basicamente isso que significa esse propósito de sabedoria. Até aqui alguém tem uma pergunta, algum comentário? Tá todo mundo tranquilo? Aí no chat tem algum comentário? Não, né? Então, beleza. Todo mundo entendendo até aqui? Então, a gente pode passar para a parte conclusiva, que é, então, no final, o que é de fato sabedoria? Tá. Sabedoria é exatamente isso, é você, primeiro, ter um propósito, certo? Você querer chegar em algum resultado. Você sabe que uma pessoa está sendo sábia com as suas ações quando ela está visando um resultado com aquilo. Se ela faz as coisas sem visar nenhum resultado, ela permite a desorganização, ela permite o caos naquilo que ela está fazendo. Então, a primeira característica de uma pessoa sábia é justamente ter um objetivo com o que ela está fazendo. Então, pense, quantas pessoas, ao fazerem coisas simples, como num casamento, ou num plano de viagem, ou na educação dos filhos, ou em algo que vai estudar, numa faculdade que faz, pensam no objetivo que elas desejam almejar. Com isso, elas pensam assim, poxa, eu quero chegar nesse ponto. Né? Então, isso é a primeira característica da sabedoria. Recentemente me mandaram um arquivo de inscrição para a CONAI, e junto fizeram uma lista de oração e tudo mais, e a CONAI é uma conferência que faz o planejamento de distribuição financeira educativa no Brasil, por pelo menos 15 anos. Então, o pessoal vai reunir em alguns dias seguidos para fazer um planejamento financeiro de 15 anos para as escolas brasileiras. Onde eles vão investir, quais são os temas, as pautas que eles vão introduzir nas escolas e por aí vai indo. Isso é definido. Se você parar para pensar, é algo de extrema organização. Né? Você está planejando 15 anos na frente. E uma vez decidido, está decidido. Uma vez aprovado, está aí um planejamento de 15 anos. Né? Existem áreas no governo, em qualquer governo de qualquer país,
que são planejamentos econômicos de 20 anos, 30 anos para o país. Projetos que visam passar por todo um processo até chegar naquele ponto. Então, se você parar para pensar, um filho, por exemplo, ele é um planejamento de pelo menos 18 anos, que é quando ele atinge a maioridade aqui no Brasil. Até os 18 anos dele, até o momento dele sair de casa, na verdade, ele ainda faz parte de algum tipo de planejamento, algum tipo de objetivo da família. Certo? Então, essa é a primeira característica da sabedoria. A segunda característica da sabedoria é não ter qualquer objetivo. Porque tem objetivos que são tolos. Certo? O objetivo que um sábio procura, ele é um objetivo de benefício real. Como a gente vê, por exemplo, os objetivos de Deus. Certo? Por que que Deus direciona o mundo até hoje? Por que que nós não fomos fulminados? Porque o objetivo de Deus é a salvação de muitos. Não tem outro objetivo. Não é, é porque eu quero salvar as pessoas, mas eu também quero preservar a vida animal. Não tem isso, não. Quando chegar o final dos tempos, os animais vão ser destruídos junto com a natureza, junto com toda a criação. Quem vai ser salvo foram aqueles a quem Deus salvou. Certo? Então você vê, Deus tem um único objetivo e ele preservou o mundo há pelo menos agora 10 mil anos de história por esse único objetivo. Tá? Por esse único objetivo. Então não é qualquer objetivo. É um objetivo muito claro. É um objetivo muito específico que tem benefício real. Então, quais são os benefícios do seu objetivo? É muito comum a gente pensar assim, por exemplo, hoje em dia os jovens têm muito o objetivo de ser rico. Né? Os jovens, eles pensam, eles entram em faculdades, fazem cursos, fazem aquilo, blá, 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 fazem todo aquele planejamento de carreira, entre aspas, com o objetivo de ganhar bem, basicamente de ficar rico. Só que sabe o que é interessante quando você analisa o que é prudência no ser humano? É por que uma pessoa tem o objetivo de ser rica? Para comprar coisas, para adquirir coisas que são mais caras, não é verdade? Então ela quer ser rica ou ela quer gastar dinheiro? Qual é o real objetivo dela? Ela quer gastar dinheiro. Porque se for rico, como é que você fica rico? Você espera muitos anos fazendo uma boa economia. Né? Mas se você quiser comprar coisas mais caras e viver um padrão de vida maior, isso vai te interromper a fazer uma boa economia. Né? Quando eu trabalho com desenvolvimento humano, né? E quando a gente sempre analisa muitos dados interessantes. E um dos dados mais interessantes aqui do Brasil é que a maioria das pessoas não conseguem crescer de vida, apesar do Brasil ser um país cheio de crises, não porque elas de fato são prejudicadas pela crise, mas porque elas gastam muito dinheiro, porque elas têm o objetivo de gastar mais. Então, elas estão sempre comprando. O Brasil é um dos países que mais consome desenfreadamente e mais atende a tendências. O Brasil tem tendências que vendem aqui que na Europa não vende. Por exemplo, uma delas é os games. O Brasil concorre com países de primeiro mundo no mercado de videogame. As pessoas gastam muito dinheiro com videogame no Brasil. A diferença é que lá fora, para um europeu, um jogo é 50 euros, que é como se você estivesse gastando 50 reais aqui, e para o brasileiro é 250 reais o jogo. Então, na prática, quem é mais prejudicado? Né? Ou seja, na prática, se você for analisar mesmo a mente da pessoa, você vê que nem tudo que é objetivo prudente. Mas às vezes são objetivos tolos, velados de objetivos benéficos. Nem sempre é viável comprar um carro novo, isso falando sobre finanças, mas pense em outras coisas também. Por exemplo, é muito comum, né, a gente ter essa grande dúvida de, mas como é que eu vou estimular para que meu filho não
não fique namorando muito, não fique perdido nesse mundo de lascívia, erotismo, etc., que o mundo atual está cheio. Né? Como que eu vou incentivar isso? E aí, muitas vezes, os pais esperam respostas mirabolantes para isso, como se fosse um processo de conscientização muito profunda e muito obrigado. De conscientização muito profunda, de análise e de conversa, que é muito complexa, mas na verdade a resposta é muito simples. É só você fazer lógica. Por exemplo, você quer que o seu filho não namore à toa, você chega para ele e diz assim: você gostaria de casar com uma moça que não é virgem? Ele provavelmente vai dizer: não. Aí você fala assim: então, não faça com que as moças cheguem na idade de casar sem a virgindade. Você vai ser o culpado e vai colher daquilo que você plantou. Se você vive num mundo onde as mulheres não se preservam, é porque os homens não preservam essas mulheres. A culpa é de quem? Você vai reclamar para quem depois? Aí esse discurso ele é um pouco mais severo, é verdade. Ele é um pouco mais violento, porque ele traz peso. Mas e também é um discurso do pecado, porque o pecado traz consequências. Certo? Então, as pessoas, quando elas sentem o peso, elas tendem a mudar. Mas isso é algo feito ao longo do tempo. Então, a sabedoria, ela exige objetivos que sejam de fato benéficos, que sejam claros, que sejam realmente visíveis e que não sejam velados de várias reviravoltas mentais e respostas psicológicas que você fica ali se convencendo sobre aquilo. Não, se é objetivamente bom, objetivamente prático, então faz sentido. Agora, se você precisa o tempo todo justificar para si mesmo por que você está fazendo algo, então tem alguma coisa de errado. Ou você não sabe direito o que está fazendo, ou você sabe que não está muito bom, mas você quer insistir naquilo. E você vai dar uma justificativa para aquilo. Observe, por exemplo, também um jovem quando ele vai numa festa, né? E aí na festa acontece tudo de ruim lá, mas ele gostou da experiência, certo? Aí ele volta para casa, e aí os pais dele questionam ele, aí ele fala: não, pois é porque eu não sei, é meio assim, hoje em dia todo mundo faz... Ele está inventando desculpa, na prática é isso, ele sabe que está errado, ele sabe que não deveria ser desse jeito, mas ele está fazendo um grande esforço mental para diminuir as consequências de um erro e assim, quem sabe, ele ganhar uma autorização. Então, uma pessoa que sai da igreja, por exemplo, um desigrejado, ele vai sempre falar: mas é porque a igreja tem muito problema. Novidade. E aí, mas a justificativa é o esforço mental que ele faz para se manter fora da igreja. Ele está sendo sábio? Não. Porque ao mesmo tempo que ele vai dizer: meu objetivo é ser mais íntimo de Deus, ele usa meias respostas, meias justificativas para se colocar distante daquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. No caso da igreja, ele vai dizer: não, eu não sou membro da igreja porque a igreja tem muitos problemas, eu me frustrei com a igreja. Normal, eu acho que quase todo mundo. Né? Mas, infelizmente, essas justificativas, elas preenchem nossa mente. Né? E elas nos levam ao erro. Até aqui alguém tem alguma pergunta ou comentário? Todo mundo tranquilo? Tranquilo? E aí vem a terceira coisa, e essa é a mais pesada de todas, e é a que eu refleti de fato em cima, né? Que é a questão da segunda parte do versículo 8, né? Quando ele fala: mas a estutícia dos insensatos é enganadora. Primeiramente, o insensato é a pessoa que não tem senso, né? Não tem juízo na cabeça. O insensato é a pessoa tola, é a pessoa, mas não apenas tola, ela é apaixonada pelas coisas. Né? E a estutícia
né? É uma enganação. É uma esperteza velada. E o que acontece? Se a gente analisar o ser humano, hoje eu faço muitos atendimentos a jovens, adolescentes, e geralmente eu acompanho com a parte acadêmica, né, de estudos. Mas é interessante, uma coisa muito, muito importante, é porque já faz um tempo que eu venho criando um modelo de educação criativa, porque muitas vezes o jovem ele não quer estudar porque não faz sentido para ele o estudo. E a escola incentiva isso. Né? Como assim? Por exemplo, tudo o que você faz depende de disciplina. Tudo que você faz depende de disciplina. Você quer começar a fazer exercícios, você vai precisar insistir. Você precisa ter uma rotina, você vai precisar se planejar, se programar e seguir aquilo que você planejou. Senão você vai desandar. Você quer começar a estudar alguma coisa, você precisa de disciplina. Né? Você vai ter que ler, você vai ter que se aprofundar e etc. Se você quer ter mais intimidade com Deus, você vai ter que orar, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que estar na igreja, vai ter que trabalhar na igreja, né? Se voluntariar para estar mais presente na igreja, às vezes se envolvendo com a igreja. São muitas coisas que a gente gostaria de fazer, mas que nós não fazemos de fato, porque nós não somos disciplinados o suficiente para fazer. E o resultado disso é que nós acabamos dando preferências a outras coisas que tendem a ser algum tipo de comodismo ou conforto. Então, por exemplo, eu quero descansar a mente, mas eu vou descansar a mente vendo YouTube. Isso é muito comum entre os jovens. Tá? E aí você pensa, poxa, uma plataforma digital, ela só cansa a mente. Pior, ela estoura a sua mente de informação. Você pode sentir que está se distraindo, mas na prática não funciona tão bem assim. E aí chega aquele momento crucial em que você tem que chegar para a pessoa e dizer: o problema é a sua rotina, é o modo como você lida com a sua vida. E é esse ponto que toda pessoa, quando ela não quer melhorar, quando ela não quer de fato resolver o problema, ela sai. Pode perceber. Na hora que você olha e fala assim, olha, por exemplo, eu estava aconselhando uma moça bem jovem, e ela tem um caso assim de depressão bem mais avançado, né? Então ela já sofreu com várias sequelas. E aí eu passei mais ou menos 2 meses para conseguir convencer ela de que boa parte do problema dela era a rotina, as músicas que ela escutava, o tipo de conteúdo que ela via, o tipo de atividade prática, os amigos que ela andava. Resultado, ela tinha uma cultura tão ruim, tão prejudicial para ela, sem que ela percebesse, que ela tinha 2 opções. Ou ela mudava de cultura e passava a fazer outra coisa, ou ela continuava se estragando. E ela ficou insistindo em tentar um meio termo por 2 meses, até que aconteceu um caso traumático na vida dela, e isso deu um empurrão para ela. Mas se demorasse 5, 6 meses, talvez ela ia ficar aí esses 5, 6 meses até ter o resultado pior. Por que isso? Por que isso? Porque a terceira característica da sabedoria é a capacidade de você se criticar. É a capacidade de você saber quem de fato você é. De você, de fato, conseguir se condenar por certas ações. Não do jeito como a gente gosta de fazer, que é falar que somos ruins para no final nos tornarmos vítimas dos nossos defeitos. Né? O que é o famoso vitimismo. Né? De ficar ali vivendo aquele rebuliço emocional, aquele remorso constante que nunca tem solução.
Mas, como eu disse, o sábio ele procura uma solução, ele tem um objetivo com aquilo, então ele vai se questionar, ele vai se criticar a ponto de se corrigir. Um exemplo muito claro disso está justamente nessa questão das atividades mais básicas. Às vezes uma moça ela quer ser mais valorizada, só que ela não quer mudar a vestimenta que ela tem, porque ela quer ser valorizada tanto como uma mulher adulta, quanto por sua beleza. E às vezes o que ela quer destacar da sua beleza não é o tipo de beleza que chama tanta atenção de multidões. Então ela vai suportar roupas mais inadequadas a fim de continuar recebendo ali a atenção que ela gosta de receber. Ela sabe que isso pode fazer muito mal? Sabe. Ela sabe que isso vai trazer problema? Sabe. Por que não muda? Porque ela não tem a capacidade de se reestruturar. Certo? A mesma coisa, por exemplo, uma pessoa que se encontra preso na pornografia. Ela sabe que faz mal? Sabe que é ruim? Sabe. Mas por que não sai? Porque não tem a capacidade de se reestruturar. E aí alimenta os pensamentos. A mesma coisa acontece com a pessoa que não lê a Bíblia. Ela sabe que precisa ler a Bíblia? Sabe. Mas ela não lê a Bíblia, por quê? Porque ela não tem a capacidade de se reestruturar. Então ela é capaz de ler um livro de autoajuda cristão e não ler a Bíblia. Certo? Ela é capaz de, ao invés de fazer a meditação, passar horas vendo vídeo de pregações. Porque assim, ela tem menos trabalho na prática. Ela sabe que isso não é o ideal? Sabe. Mas por que ela faz? Porque ela não tem a capacidade de se reestruturar. Se você analisar, boa parte dos erros humanos não são cometidos por ignorância no sentido de, ou melhor, por laicidade. De você ser completamente indiferente àquilo. Você sabe que tem algo de errado. Mas você faz porque você justifica. É a tolice propriamente dita. É a chamada estutícia. E a insensatez. O resultado disso é que você segue um caminho que só gera resultados enganosos. Por isso que Salomão fala, o sábio sabe o que está fazendo. O problema é que o insensato, ele vive se enganando. Vive se enganando. Sobre as pessoas, sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a igreja, sobre aquilo que ele gostaria. Ele vive se enganando. E aí, a última lição que a gente pode tirar disso é justamente como resolver isso então? Como é que se torna sábio? Né? Primeiramente, a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Isso é literalmente como Salomão inicia o livro de Provérbios. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então você só se torna sábio quando você está apto a se voluntariar a obedecer à lei de Deus. Não é voluntariado, né? Você foi convertido, se tornou cristão, então agora você tem uma lei para seguir. Uma lei, um mandamento. Então o cristão ele segue a lei de Deus. E o temor a Deus é o que faz com que ele não queira ir contra essa lei. Se você for ler o livro de Neemias, você vai perceber que ele fala, no final ali do livro, ele fala, algumas pessoas eu bati, algumas pessoas eu resmunguei, algumas pessoas eu insisti, tudo isso eu fiz por temor ao Senhor. Ou seja, ele só fez o que era certo porque ele tinha medo de ir contra Deus, de estar contra Deus e receber a penalidade. Não é porque ele era imensamente justo, mas porque de fato ele temia a lei. E ele temia a Deus. Então a sabedoria começa pelo temor ao Senhor. Certo? A segunda coisa é, depois que você teme a Deus, depois que você entende quem é Deus, o que é Deus e como que ele age,
E isso é o que gera temor no ser humano, porque você começa a perceber que Deus é real e que Ele, de fato, pode fulminar você pelos seus pecados, né? Mas também a própria grandiosidade de Deus te leva a refletir. Você vai passar pela admiração a Deus. E é por essa admiração que você vai ter sabedoria. Exemplo. Se você admira a criação de Deus, você não vai querer sustentar uma vida que destrói a criação de Deus. Por exemplo, Deus criou o casamento. Se você admira a criação de Deus, você admira o casamento. Se você admira coisas que destroem o casamento, uma coisa você tem que abrir mão. Certo? Não faz sentido. E aí, o ser humano é tendencioso a escolher aquilo que lhe gera os prazeres mais tolos, né? Que na verdade é uma enganação. Ele acha que é bom, mas ele está enganado, né? Quando ele pega o resultado dessa enganação, ele se arrepende. Mas aí às vezes é tarde demais. Só que a realidade é que a admiração a Deus faz com que a pessoa ela comece a olhar para tudo o que ela faz com uma verdadeira preocupação de se alinhar à lei de Deus. Então ela vai cantar uma música, ela começa a pensar, mas qual que é a utilidade dessa música? Como que essa música tem que ser diante de Deus? Será que ela precisa ser assim? Será que ela não tem que ser de outro jeito? Ele começa a se tornar mais pensante. Ela vai assistir um filme, ela vai fazer um filme, a mentalidade muda. Ela vai aprender alguma coisa, a mentalidade muda. Certo? E aí a sua vida começa a fazer sentido, essa que é a verdade. Porque o ser humano, se você for ler lá o versículo 23, você vai perceber do capítulo 14 de Provérbios, você vai perceber Salomão falando, em todo trabalho há proveito. Por que ele fala isso? Porque ele diz, todo trabalho se gera frutos, né? Se é o trabalho que é trabalho de verdade, ele vai gerar frutos. E se você trabalhar corretamente, você vai ter os frutos desse trabalho. Então a pessoa ela se torna mais inteligente pelo simples fato dela admirar a Deus. Pensa nessa questão de trabalho. Às vezes a gente se pergunta, mas como que eu vou evangelizar? Como que eu vou conseguir falar para as pessoas que eu conheço sobre a igreja, sobre Deus e etc. Aí você pensa, tem pessoas que só serão alcançadas no ambiente de trabalho. Porque elas não vão à igreja, porque elas estão em países em que a ação missionária ela não é tão grandiosa, porque nem sempre tem movimentos de bater de porta em porta evangelizando, e muitas vezes esse bater de porta em porta não chama tanta atenção, porque a pessoa pode simplesmente ignorar. Então, se cristãos trabalham, é porque tem algumas pessoas que serão mais facilmente evangelizadas justamente no ambiente de trabalho. Assim como um professor pode, pelo seu simples exemplo, evangelizar muitos adolescentes. E um aluno evangeliza na escola, na faculdade. Então você pensa, poxa, até o ambiente mais comum da sua vida, e na verdade é um plantio. Aí você pensa, vou plantar uma igreja. Se a pessoa é casada e tem filhos, é mais fácil plantar a igreja. Porque quem olha de fora vê uma igreja inteirinha ali dentro. Vê crianças, vê uma mulher e vê um homem. Se chega um visitante que tem filhos, os filhos interagem com os filhos dos visitantes, a mulher interage com a esposa do visitante e o homem interage com o visitante. Não facilita? Então a família se torna uma colaboração ao evangelismo. Aí você analisa, por exemplo, os estudos. Pelos estudos, a gente consegue tanto promover muitos benefícios na igreja, desde estratégias, sistemas de ensino, métodos para ensinar a ler a Bíblia e etc., quanto também de conseguir aplicar ferramentas práticas.
como auxiliar na administração da igreja, usando um Excel, por exemplo, criando ferramentas. Todo o trabalho tem proveito. Todo estudo tem proveito. E isso gera resultados. E se você tem objetivos reais, plausíveis, então você vai ter resultados. Resultados reais e plausíveis. Tanto para benefício seu, quanto benefício da igreja, quanto benefício dos outros, de terceiros. O resultado disso é justamente que a sabedoria envolve saber se analisar corretamente, com sinceridade. Mas o ser humano é perito em não ser sincero. Então, se você quiser ser sábio, viver uma vida melhor, acertar mais, corrigir coisas às vezes que foram começadas mal feito, saiba que começa por você, que começa pela sua autoanálise e que começa com um bom objetivo na sua vida, certo? Um objetivo que não pode ser omisso. Por isso o cristianismo tem beneficiado a vida de tantas pessoas em tão diferentes quesitos, né? Mas, infelizmente, o cristão atual, ele vive enganado dessas coisas, desses discursos que tem lá fora. E a gente acaba fazendo tudo por tendências, porque igreja A fez assim, porque fulano de tal faz assim, porque eu vi isso alguém fazendo, e a gente não para pensar se é o melhor jeito de fazer. Nem toda tendência na educação vai ser boa para levar para casa. Nem toda tendência na moda é decente, né? E se você deixa de pensar e se importar com isso, você facilmente será enganado, porque vai pensar que é algo bom. Vai pensar que é algo bom.